Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos em um culto a Deus, também um culto comemorativo, né? Onde se comemora o Dia dos Pais. E nós já ouvimos falar aqui a respeito dos pais aqui nesta noite. E a gente, quando olha assim para a palavra de Deus, a gente percebe que ser pai é uma responsabilidade muito grande. Se o homem, se o casal, porque não está só nos ombros do esposo, mas é o casal em si. Talvez se soubesse assim, o tamanho da responsabilidade que seria ter filhos, talvez pensaria duas vezes antes de assim proceder. Porque quando nós começamos a compreender as coisas de Deus, a gente começa a perceber que, na verdade, os filhos, eles não são nossos. Mas se eu sou pai, o filho é meu. Porém, adiante de Deus, os filhos que o Senhor nos dá, que o Senhor permite que nós alcançamos, eles são herança de Deus. E como herança de Deus, a gente apenas cuida, né? Por isso há uma responsabilidade muito grande sobre os nossos ombros como os pais, né? Porque a herança do Senhor, se ela se perder, porque faltou em nós a negligência de conduzi-los como deveria, com certeza não será bom para nossas vidas, né? Com certeza. Depois de conhecermos a palavra de Deus, depois de sabermos como deve ser feito, como devemos conduzir, se assim não fizer, se nós criarmos o nosso filho não para Deus, mas para o mundo, às vezes a pessoa não tem nenhum cuidado em ensinar as crianças, né? Mas almeja que às vezes o filho ser alguém importante no reino, eles buscam que o filho seja alguém importante no mundo. Ser um grande autor, uma grande atriz, né? De novela e daí por diante, servindo ao mundo e não a Deus. Então, quando nós olhamos as páginas da palavra do Senhor, quando se trata de compromisso entre pais e filhos, a gente percebe que é um compromisso muito grande. Eu quero apenas ler algum trecho com os irmãos. Em Deuteronômio, no capítulo 6, eu gostaria que os irmãos da mídia aí nos ajudassem. Em Deuteronômio, capítulo 6, verso 6 e o verso 7, temos Deus ali trazendo uma orientação às famílias daquela época para que os filhos não viessem a se perder ou a se desviar. E a orientação de Deus foi que o ensinamento deveria ser colocado em locais que, ao você transitar, passar para um lado ou para outro, ao sair,
né, você pudesse ver o que estava escrito para que você não viesse a esquecer dos compromissos que você teria que ter ao ensinar os filhos. Né? Isso nos chama, então, uma responsabilidade grande. Na verdade, eu vou pegar esse texto a partir do verso 1. Nós vamos chegar até o verso 7. Bota para mim a partir do verso 1 ali, para que a gente tenha, assim, uma compreensão maior do texto. Porque ali está o contexto. O contexto do texto em que nós vamos estar lendo. Vamos estar fechando no verso 6 e no verso 7. Então, olha o que está escrito. Os mandamentos, estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que Deus, o Senhor, vosso Deus, para vos ensinar, para que os fizesse na terra que passais a possuir. O povo está saindo do Egito, o povo está indo em direção a Canaã. Em Canaã, lá está um povo diferente. Em Canaã está um povo idólatra, um povo que tinha vários deuses e costumes diferentes. Então a recomendação do Senhor foi essa aí. Louvado seja o nome de Jesus. Então ele disse: para que temas ao Senhor teu Deus e guarda todos os seus estatutos e mandamentos, e que eu te ordeno, tu, teu filho e os filhos dos teus filhos, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Além de você cuidar, ainda tem uma promessa de Deus em prolongar a sua vida. Então preste atenção nisso. Ouve, continuando. Ouve, pois, ó Israel. Deus está falando direto para Israel, porque foi Israel que saiu lá do Egito, né, que estava indo em direção a uma terra diferente. Ouve, pois, ó Israel, atenta aqui, os guarde, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, teu Deus, o Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Então Deus está orientando ao seu povo, ao chegar naquela terra, que eles tivessem muito cuidado. Porque lá naquela terra, era uma terra da idolatria, terra que cultuavam-se muitos outros deuses. Então o Senhor está dizendo, ouça, volta ao versículo de novo para mim. Então o Senhor está dizendo, ouça, Israel. Volta para mim o versículo, filho. Glória a Deus. Então o Senhor está dizendo, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Com isso, Deus estava falando para Israel, falando que eles iriam encontrar pela frente, mas Deus já está advertindo, ouça, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Mas mesmo com todas essas advertências, quando eles chegaram lá, tiveram problema. Ou até mesmo antes de chegar Josué, teve problemas sérios na condução deste povo. Mas muito bem, continuando. Amarás, este é o verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Continuando.
Glória a Deus. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Verso 6, verso 7. E as intimarás aos teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Olha o compromisso que os pais precisam ter com os filhos, é ensinar acerca de Deus às suas crianças. Não? Mas às vezes ficam mais confortável, em vez de eu perder tempo para ler alguns textos com os meus filhos, às vezes é mais confortável em levá-los para a igreja, para a escolinha dominical, e a igreja que se vira lá, né? Às vezes o pai em casa ele não tem nenhum compromisso em ensinar os filhos o caminho. Às vezes não quer tomar tempo, ganhar tempo com as crianças, talvez sentado em volta de uma mesa, né? Louvado seja o nome de Jesus, ensinando o caminho. E isso é muito comum porque a gente não tem essa cultura, infelizmente. Para os judeus, não. Os judeus têm essa cultura. Uma criança no judaísmo, quando ele chega aos 7 anos, ele já sabe tudo acerca do Velho Testamento. Na Torá. Por quê? Porque existe uma cultura que não se pode perder por causa desses textos. Mas nós não, nós viemos de lugar que ninguém nos conhecia, né? Às vezes até a gente ganhar essa mentalidade, os nossos filhos já cresceram. Né? Quantas coisas eu poderia ter feito com os meus filhos enquanto eles eram pequenos e eu não fiz. Mas se você hoje tem filhos pequenos, aproveite esse momento, porque talvez eu não tenha tido essa orientação. Né? Mas hoje, Deus tem dado essa orientação. Então ganhe, não perca tempo, mas ganhe tempo com as suas crianças enquanto eles estão pequenos, porque a melhor fase de absorver as coisas é quando eles estão ainda na sua fase de aprendizado. Louvado seja o nome de Jesus. Então Josué, quando ele vai, já chegando com Moisés é morto, e Josué já está próximo a atravessar o Jordão, ele enfrenta tantos problemas na condução do povo, e quando chega para o Jordão, ele faz tipo uma reunião com a congregação. Ele diz, olha, se vocês quiserem servirem a outro Deus, vocês vão, sirva. Faça conforme vocês queiram. Quer servir os deuses além do rio, os deuses dos antepassados? Sirva. Mas ele agora, eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Isso quer dizer que Josué ensinava. Isso quer dizer que Josué, ele ensinava para os seus filhos. Né? Ele falou em nome da família, a família que estava ali, voltada para as coisas de Deus. Ele, se vocês quiserem ir após outros deuses, depois de toda essa orientação, já Deus orientando antemente deles chegarem lá, e quando Josué chega com o povo lá, o povo está totalmente rebelde, totalmente voltado para outras coisas. Então ele diz, olha, se vocês quiserem servir a outro Deus, aí é com vocês mesmo. Mas eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Serviremos ao Senhor. Glória a Deus. A Neuza citou aqui, falou que não lembrava direito, mas vamos lá para Provérbios, capítulo 3 de Provérbios. Coloca para nós o capítulo 3 de Provérbios. Aonde a palavra de Deus, ela nos traz recomendação. Diz, ó, filho meu, preste atenção. Eu não estou pregando, só estou lendo. Filho meu, não te esqueça da minha lei. E no teu coração guarde os meus mandamentos. Essa é uma preocupação de Deus para conosco. O Senhor quer que nós guardemos
que nós estejamos atentos às coisas de Deus, porque nós estamos vivendo, irmãos, em um mundo tão difícil, onde a iniquidade está tão aflorada, onde o desrespeito está tão aflorado, em todos os lados, em todas as direções. Então, o que o nosso Deus quer é nos conservar. E para nos conservar, então, Ele nos deu esta palavra, filho meu, olha que coisa linda. Ele é o nosso Pai maior. Se aqui hoje tem filhos, porque um dia tiveram pai, e pai tiveram pais, e Ele é o nosso Pai maior e é o nosso Pai eterno. Então Ele diz, filho meu, não te esqueça da minha lei. E no teu coração guarda os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus? É isso que nós aprendemos acerca da sua palavra. Tá? Vai passando para mim mais um aí, filho. Glória a Deus. Por que devemos guardar o mandamento? Preste atenção aqui, juventude. Por que devemos guardar os mandamentos? Porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Agora eu pergunto, vale a pena guardar os mandamentos de Deus? Quantos têm perdido a vida antes da hora? Uns na adolescência, outros jovens, outros um pouquinho mais adiante, mas quantos têm perdido a vida porque não dá ouvido que a palavra de Deus nos ensina? Aí se envereda por caminhos tortuosos. E a Bíblia Sagrada nos adverte que há caminhos. Amém? Há caminhos que parece bom. Tem uma aparência boa. Há caminho que nós achamos que vamos se dar muito bem. Mas a Bíblia diz que o fim dele é amargo, é sofrimento. Mas quando nós damos ouvido o que a palavra nos ensina e buscamos, com todas as nossas falhas, observar um pouquinho para que possamos nos direcionar, nós evitamos tantos transtornos na nossa vida. Nós evitamos tantas coisas ruins, tantos desabores da vida nós vamos evitar. Mas se assim não nos procedermos, possivelmente nós vamos enfrentar alguns transtornos que nós não gostaríamos de passar. Eu lembro de uma frase que o pastor João, que foi pastor conosco, vice-presidente por um tempo, ele sempre dizia que o adversário das nossas almas, ele mostra as facilidades no caminho, mas ele nunca mostra o transtorno que você vai passar depois dele. Então há caminho que parece bom, parece perfeito, é isso mesmo. Mas depois o final é amargo, é dor. Aí eu te pergunto, às vezes não vale a pena, viu? Não vale a pena. Passa mais um verso para nós aí. Não te desampares a benignidade e a fidelidade. Ata teu pescoço. Preste atenção nisso. Escreve-a na tábua do teu coração. Primeiro, não desampares a benignidade e a fidelidade. Ata na tábua do... Ata
ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Mais um versículo aí, por favor, 4. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Quando você começa a observar as coisas de Deus e praticar, você vai achar graças aos olhos do Criador, e aqueles que te observam vai ver qualidade em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode até falar a teu respeito coisas ruins, mas quem te conhece sabe a sua conduta, é a forma de agir, né? Porque os homens acharão graças em ti. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Verso 5. Glória a Deus. O que é que está falando ali? Vamos ler comigo, toda a igreja. Quero ver a turma boa de leitura aí. 1, 2 e... Confia no Senhor de todo o teu coração e não confie no teu próprio entendimento. Viu por que nós devemos confiar no Senhor? E não andar conforme o nosso próprio entendimento. Porque o nosso próprio entendimento, muitas das vezes, é contra o querer de Deus. Então nós precisamos alinhar o nosso querer com o que a Bíblia nos ensina, sendo a vontade de Deus para a nossa vida. Precisamos alinhar isso para que possamos ir bem e viver muitos anos de vida sobre a face da terra. Mais um versículo aí, por favor. Lá, reconheça quem? O Senhor. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará tuas veredas. Veredas é caminho. Reconheça-o em todos os teus feitos, e ele vai endireitar o teu caminho, por onde você precisa passar. Louvado seja o nome de Jesus. Então, jovens, filhos, querem ser bem-sucedidos? Observe a palavra. Pais, querem ser bem-sucedidos? Observe a palavra. Lembro mais uma vez dos missionários que passaram por aqui. Nós não nascemos sabendo ser bons pais, mas a palavra nos ensina a ser bons pais. Também não nascemos sabendo ser bons filhos, mas a palavra nos ensina a ser bons filhos. Então a palavra de Deus, ela é nosso auxílio em todas as áreas da nossa vida. O verso 7, por favor. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Vamos ler um pouco mais. E isso será remédio. Apartar do mal será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Apartar do mal será isso para nós. Mais um, por favor. Preste atenção nisso aqui, olha. Honra o Senhor com tuas fazendas, com tuas primícias, com toda a tua renda. É reconhecer a Deus em tudo que Ele nos faz chegar até nós. Mais um. Glória a Deus. E se encherão teus celeiros abundantemente e transbordarão de monstro o teu lagar. Aí está falando da uva, falando do vinho, do lagar, prosperidade. Vamos lá, mais um. Filho meu, não rejeita a correção do Senhor e nem te enojas da sua repreensão. Glória a Deus. Mais um. Porque o Senhor repreende aquele a quem? A quem? Assim como o pai ao filho a quem quer bem.
Prestou atenção quando o papai corrige? Quando a mamãe corrige? A adolescência, a juventude, são etapas que todos nós enfrentamos, todos nós passamos por ela. Depois que passamos, a gente olha para trás. Puxa vida, eu podia ter feito diferente. Podia ter feito, porque são fases de idade que nós achamos que os nossos pais não sabem nada, nós é que sabemos. Se o pai dá um conselho, isso aí já passou. Não é verdade? O pai dá um conselho, isso aí está ultrapassado. Né? Louvado seja mais o papai, a mamãe, sabe o que é melhor na sua vida. Então, quando o papai e a mamãe lhe deram um conselho, ouça, coloca em prática. Louvado seja o nome de Jesus, porque o papai e a mamãe querem o melhor para a sua vida. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, assim como o pai ama, como o pai ao filho, a quem quer bem. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Mais um versículo, por favor. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Mais um. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que ouro mais fino. Quando se acha a sabedoria em Deus, é mais preciosa do que a renda daquela época, né? Era coisa fina. É mais precioso do que o ouro. A sabedoria que você acha em Deus. Vai te fazer prosperar, vai fazer você ser feliz. Porque essa sabedoria ela não é encontrada nas faculdades. Ela é encontrada dentro da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E quando você se doutrina com essa palavra, você sabe entrar e sair em qualquer lugar. Você vai saber chegar e vai saber sair. E as pessoas sentirão saudades de você, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós ficaremos por aqui, irmãos. A palavra eu trouxe aqui para trazer conselho, tanto para o papai quanto para os filhos. O pai tem o compromisso de ensinar os filhos, e os filhos, se quiserem ser bem-sucedidos na vida, devem ouvir os conselhos dos papais, das vovós, dos vovôs, porque quer sempre o melhor para a sua vida, viu? Louvado seja o nome de Jesus. Se você acha que às vezes a sua amizade lá fora é o melhor para a sua vida, você está enganado. Porque você pode ser muito seu amigo, mas quando a coisa dá errado, todo mundo sai fora. E sabe quem vai cuidar de você? Teu papai, tua mamãe, teu vovô, tua vovó. É que vai estar à sua disposição para sarar as feridas. Viu? Então, bota isso no coração, guarda. E saber que se você quer viver dias felizes, honra teu papai e a tua mamãe, e assim viverás muitos anos sobre a face da terra, porque isso é um mandamento de Deus. Numa historinha, é um mandamento de Deus para a nossa vida. Então, aqueles que não seguem, aqui e ali, às vezes, tem problemas, viu? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.